Bom, pessoal, tudo bem? Vamos começar hoje, então, mais uma reunião aqui do grupo de fotônica, né? E no seminário de hoje, quem vai apresentar vai ser o Rafael Garcia, né? Que é aluno de mestrado do professor Leonardo Deboni, e ele vai falar um pouquinho aí sobre o que ele vem estudando aí a respeito de LIBS. Rafael, por favor. Então, boa tarde, pessoal. Isso tudo que eu fiz de LIBS e essa outra área de radiação de materiais foram coisas que eu desenvolvi ao longo da minha iniciação científica, mas agora no mestrado eu vou continuar desenvolvendo e acho que quem quiser ir nos próximos períodos também integrar esses projetos vai poder. Bom, falar aqui um sumário da apresentação. Primeiro eu vou mostrar esse sistema experimental multifunção que a gente elaborou aí, e depois eu vou falar dos dois tópicos mais especificamente, né? Então, o que a gente montou lá no laboratório, né? A gente já montou esse sistema experimental aqui, que basicamente, bom, o laser vem daqui, onde tem esse tracejado vermelho aqui, é o Clark que a gente usa, né, em 785 nanômetros. Ele sobe aqui com esse espelho, vai para outro espelho, aqui ele desce, tem uma lente que focaliza nesse plano aqui, tem esse suporte preto aqui. Esse suporte são dois estágios de translação, né, em X e em Y, que a gente consegue mexer ali a radiação na área, e também tem um estágio de translação aqui na vertical, que a gente muda a focalização. E daí, além disso, né, tem essas duas lentes de quartzo aqui, que servem para coletar espectros, né, que geralmente a gente produz plasmas aqui, e a gente focaliza a luz numa fibra ótica aqui, que daí vai para o espectrômetro. Então, esse é o sisteminha que a gente montou. Bom, né, então agora eu vou começar a falar um pouquinho de espectroscopia LIBS, né? LIBS, se for pegar o nome, chama Light Induced Breakdown Spectroscopy, né? E, bom, basicamente consiste em você pegar um laser pulsado, né? Você focaliza ele numa amostra sua de interesse, pode ser qualquer coisa, assim, pode ser qualquer estado da matéria, LIBS é bem versátil, e você vai fazer o quê? Você vai produzir um plasma, você vai coletar a luz desse plasma com o seu sistema de coleta ali e direcionar para o espectrômetro. Todo o sistema LIBS tem isso aqui, né? É o mais básico que dá para ser isso aí. Então, como é que funciona o plasma, né? Bom, chega o laser, né? Vou botar aqui por enquanto. Ele vai, nas duas últimas palestras, tanto na do Coneca quanto na do... ainda esqueci de pôr o timer aqui rapidinho. Bom, coloquei. Tanto na do Conac quanto do Kleber, a gente falou bastante, né, de como acontecem esses processos de ablação, né, então não vou me repetir tanto aqui, mas basicamente você joga uma luz muito intensa, você vai começar ali a formar o plasma, certo? Então, vai ter ali um período de formação do plasma, que no caso a gente está usando um pulso de femtosegundo, vai durar femtosegundos, né? Esse plasma ele vai expandir, certo? E daí, bom, ele vai emitindo, vai expandindo, e com isso ele vai esfriando. Depois ali de microsegundos, você só tem lá no seu material uma cratera, e não tem mais nenhum indício do plasma ali, né? E, bom, para mostrar aqui mais objetivamente como é que é isso aqui, eu trouxe esse videozinho aqui. Aqui, essa luz azul que vocês estão vendo é o plasma que a gente forma, né? Então, o laser está vindo daqui. Ixi, tá travando. Bom, aqui tem a shutter que deixa passar. Essa shutter fica aberta 100 milissegundos. O laser tem uma taxa de repetição de 1 kHz, então a cada luz dessa estão vindo 100 plasmas. Vocês estão vendo 100 plasmas. E daí eu estou coletando a luz desse plasma, certo? E daí aqui no LabVIEW mostra ao vivo os espectros que estou coletando aqui à direita. Aqui tá meio bagunçado, mas aqui da direita dá para ver o espectro mesmo que eu tiro. É legal, né? E daí, bom, os espectros, por exemplo, aqui, tem dois espectros, um de bronze, tem 23, esse aqui é um outro bronze, né? Essas linhas aqui que vocês veem já são linhas dos elementos químicos mesmo. Né? O que acontece no plasma, né? Aqui você tem o pulso de excitação, tipicamente você vai produzir ali um plasma que no começo vai emitir luz branca, bastante luz branca, luz de espectro contínuo, logo nos primeiros momentos, mas quando ele vai esfriando, você vai tendo menos emissão contínua e você vai tendo, você vai baixar esse background de emissão contínua e você vai ver principalmente emissões dos íons, dos átomos neutros. Ali, quando os átomos neutros vão se juntando, já você vai conseguir ver emissões de moléculas, às vezes, né? E, tipicamente, você escolhe uma janela temporal para analisar o plasma, que não tenha tanta emissão de luz branca, que é uma luz que não carrega muita informação.
e, bom, você escolhe aqui numa janela que você veja bastante emissão de íons e nêutrons, né? Só que o nosso sistema experimental, a gente integra todo esse plasma mesmo, porque a gente está usando fluências bem baixas, né? E também é um laser de femtosegundos, então você tende a produzir um espectro contínuo bem pequeno. Vocês veem que aqui não tem muito background, né? Aqui onde tem parece que tem um certo background também é porque tem muitas linhas espectrais juntas, né? Não é necessariamente luz branca, né, que está vindo. Então, só para vocês terem uma ideia, assim, né, de como, qual que é a fenomenologia da espectroscopia LIBS, certo? E daí, por exemplo, essas emissões que eu assinalei aqui, essa linha aqui, que é bem intensa aqui, mas não intensa no outro espectro, é uma linha do chumbo, né? E essa outra linha aqui, que não tem no plasma, mas tem no outro, é um contaminante do bronze, que é desse bronze específico, que é o sódio, né? O sódio tem aquela linha em 589 nanômetros, né, que é bem conhecida, uma linha que é usada em várias coisas aí de óptica, né, para você dar uma referência de refração, por exemplo. Então, enfim, essa é a linha do sódio, que é um contaminante, e o sódio emite muito, né, então se tem um pouco de sódio ali, você já vai ver. E, bom, né, tipicamente a gente pega esses espectros, a gente tem que, como é um sistema de não tão alta resolução, a gente tem que fazer uma convolução ali, eu estou usando tipicamente lorentzianas, né, então eu tento fitar aqui essas lorentzianas nos picos, para eu conseguir falar qual que é a intensidade de cada pico, digamos assim, né, a intensidade integrada de cada linha espectral, né. Mas outros espectrômetros com resoluções maiores, às vezes você não precisa fazer essa deconvolução, né. E, bom, o que tem de interessante no LIBS, né, que a gente quer estudar, e, enfim, e por que as pessoas estudam tanto o LIBS, né? Porque, basicamente, é um sistema que é uma espectroscopia que funciona para todos os estados da matéria, você pode pegar qualquer coisa e fazer o plasma ali, e analisar a estequiometria, geralmente você está querendo ver a estequiometria do material. Também é bem versátil, sim, você pode usar LIBS com qualquer laser de pulsado, de nanosegundo a femtosegundo, você vai ter, às vezes, características diferentes ali, mas dá para explorar qualquer laser pulsado ali para LIBS. O que é muito legal é que, assim, é uma análise rápida, vocês viram ali que eu estava tirando os espectros, estava saindo na hora ali para mim, demora, digamos assim, menos de um segundo, né? Ela pode ser remota, então você pode ter um alvo distante, por exemplo, uma bomba, e você quer identificar, você joga ali o laser, produz um plasma, coleta a luz, e você consegue. Ou às vezes um robô, numa plantação, pode também fazer isso, um drone, né, uma coisa assim. Também é uma técnica praticamente não destrutiva, se você usa só alguns plasmas ali, só alguns pulsos, você vai fazer uma crateria microscópica ali no seu material, né, diferente de outras análises químicas que você pode precisar do material inteiro, né. Além disso, é portabilizável, justamente você pode pôr num robozinho, por exemplo, o robozinho que foi para Marte e analisava rochas lá em Marte, tinha um sistema LIBS, né, e, bom, é barata, porque basicamente o que você precisa é manutenção do laser, e o que é interessante, que eu pus em verde aqui, é também livre de resíduos, né, análises químicas, às vezes, tem muitos resíduos, né, então o LIBS é interessante que você tem resíduo zero ali, né. E, bom, agora eu vou falar um pouquinho, assim, de como a gente pega esses espectros de LIBS, né, dos plasmas, e analisa, né. Então, falar um pouquinho mais de plasma, né. Eu gosto de pensar, assim, o plasma, né, como um conjunto de populações, né, de diversas espécies. Então, a gente pode pensar ali que quando a gente está ionizando o nosso material, fazendo ali, que a gente fala um gás ionizado, né, às vezes quando as pessoas vão descrever plasma, falam que é um gás ionizado, você tem o quê? Você vai ter átomos neutros, você vai ter os íons desses átomos neutros, você também vai ter uma outra população importante, que são os elétrons livres, que estão nesse plasma, né, que justamente saíram dos átomos, e também você vai ter fótons, né, radiação, né, e, bom, se você tiver essa população em equilíbrio, tal, que não acontece sempre, ali no começo do plasma, que eu mostrei aquele gráfico lá, das janelas temporais, no começo você não tem equilíbrio, mas às vezes ali no meio do plasma você tem, essas populações, elas vão seguir as distribuições, né, assim, bem conhecidas de equilíbrio. Então, sei lá, o átomo que tem os vários níveis de energia, a distribuição entre esses níveis de energia vai seguir a distribuição de Boltzmann, e daí, bom, para os íons vai ter uma outra equação de equilíbrio, que eu vou falar mais tarde, que vai ser a equação de Sarra,
Os elétrons, tipicamente, nesses plasmas de Libs, vão ser elétrons clássicos, né? Você não tem uma densidade muito alta ali, então você vai usar, né, vai tratar como um gás de elétrons ali, seguindo a distribuição de Maxwell-Boltzmann, e daí pode ter ou não equilíbrio da radiação lá no plasma, né? Mas se tiver, vai seguir a tal da distribuição de Planck, né? De radiação de corpo negro. Então vamos discutir um pouquinho, assim, né? Como é que podem ser os processos ali nos plasmas? Porque, bom, no plasma você tem esses átomos neutros, elétrons e fótons e íons indo para lá e para cá, para lá e para cá. Tipicamente, como é que você produz o íon? Você pode fazer uma excitação via fóton, né? Então chega um fóton ali bem energético, ou ele excita esse átomo para um estado excitado, ou ele pode produzir um íon mais um elétron, né? E também o processo contrário pode acontecer. Um elétron pode recombinar com o íon e formar um fóton, né? E um átomo neutro. Ok. Só que esse processo também pode acontecer via uma colisão eletrônica. Então, vem um elétron, ele bate em um átomo, digamos assim, e ele excita para um estado não excitado, ou ele também produz um íon, ou seja, produz mais um elétron e um átomo ionizado, certo? E o processo contrário também pode acontecer. Se você tem um equilíbrio químico, né, nessa reação, né, você tem essas populações, digamos assim, a equação de equilíbrio químico que você tem é a tal da equação de Sarra, né? Então, você vai ter aqui, né, uma relação entre a densidade de elétrons no seu plasma, a densidade de íons e a densidade dos átomos neutros. Que daí tem aqui umas dependências com a temperatura, com a energia de ionização, que é esse QS, e aqui são as funções de partição, né? Então, mas eu não vou entrar muito em detalhes, assim, só para vocês saberem que essa tal de equação de Sarra que a gente usa, no fundo, é uma equação de equilíbrio químico entre íons e átomos neutros e os elétrons ali no meio. E, basicamente, assim, né, se as taxas dessas colisões via elétrons, né, são muito maiores do que as taxas que governam os processos radioativos, que seria essa equação aqui de cima, excitação e desexcitação via fótons, a gente pode ignorar o equilíbrio radiativo, que seria a tal do espectro de corpo negro, né? Então, basicamente, assim, se você tem uma densidade de elétrons muito maior, né, do que aqui as taxas que governam os processos radiativos, aqui seria o coeficiente A de Einstein, né? Aqui a gente está fazendo uma divisão entre o coeficiente A de Einstein, né, que é uma taxa típica dos processos radiativos, pela seção de choque de excitação via elétrons, né? Então, enfim, se você tem uma densidade de elétrons que é bem maior do que essa taxa dos processos radiativos, você pode simplesmente falar que você não tem ali um equilíbrio dos fótons, você só tem um equilíbrio de colisões, né? Então, assim, você pode pensar que é como se fosse um meio muito denso para os elétrons, que estão acontecendo muitas colisões ali, então você estabelece o equilíbrio, mas não é muito denso para os fótons, você não tem uma densidade de fótons suficiente para você conseguir estabelecer o equilíbrio. Daí você consegue postular uma condição ideal, que, bom, os fótons emitidos não são muito reabsorvidos ao longo do caminho, né? E então daí você consegue falar, beleza, eu tenho uma linha espectral vindo de um átomo e ela vai seguir a seguinte lei, né, que eu vou falar um pouco mais com calma. Então a densidade da linha espectral vai ser o quê? Proporcional à densidade de átomos que está naquele estado, vezes o coeficiente A de Einstein, que é a probabilidade de transição ali, né? E daí, bom, a ocupação desse estado vai ser o tanto de, por exemplo, aqui, esse S, eu estou falando que esse S é referente à espécie do plasma. Então, S pode ser cobre, pode ser alumínio, enfim. Então, a densidade do alumínio no estado excitado I vai ser a densidade do alumínio no plasma vezes o fator de Boltzmann da energia do estado I por kT. Eu peguei um gráfico aqui para explicar melhor, né? Então, bom, aqui vamos fingir que são os níveis eletrônicos do alumínio, né, aqui é o estado fundamental. Eu estou pegando uma emissão que está vindo de um estado I para um estado J. Ela vai ter a probabilidade de transição AIJ aqui, e vai ter uma energia EI, certo? E daí a intensidade dela vai ser toda essa fórmula grande aqui. Esse U aqui é a função de partição, e esse aqui é a degenerescência do estado. Mas bom, como essa apresentação é mais curta, mais simples, eu vou parar aqui, né? E vou falar basicamente que é o seguinte, a gente consegue, então, fazer o quê?
a gente pega todas aquelas linhas lorentzianas que a gente, né, fez a convolução, e daí aplica elas nessa equação aqui. Então, pela convolução eu consigo a intensidade, pelas bases de dados que tem por aí, eu consigo saber a energia dessa transição, consigo saber o coeficiente A de Einstein. Então, eu faço o seguinte, eu faço um plot que eu pego a intensidade, divido pelas probabilidades de transição, e ploto em função da energia daquele estado. E daí, bom, eu pego essa equação exponencial complicada aqui, linearizo, e daí, bom, quando a gente faz a regressão linear, no coeficiente angular a gente consegue uma informação que é bem interessante da temperatura do plasma, e no coeficiente linear a gente consegue a informação das concentrações daquele elemento químico, certo? E, bom, essa aqui eu falei que era a equação para uma linha espectral. Então, o que a gente faz, geralmente? A gente faz razões entre as intensidades dessas linhas espectrais, e assim a gente limita um fator G aqui, que é um fator dado pela instrumentação. Então, tipo, a intensidade, no fim das contas, depende de como você está focalizando ali na sua fibra, né? Todos esses parâmetros instrumentais, né? Então, a gente faz as razões entre essas equações para eliminar esse fator, né? Que é um fator instrumental ali. E, bom, assim a gente consegue essa informação aqui das concentrações. E daí, por exemplo, aqui eu peguei esse espectro de bronze, né, para ficar mais concreto, eu estou falando bem rápido aqui, para ficar mais concreto, peguei esse espectro de bronze, vi quanto que era a intensidade de cada linha, apliquei essas operações, né, de dividir pelos parâmetros que a gente conhece, pelas bases de dados, e construí esses gráficos aqui, né, que daí cada reta dessa é meio que a razão entre as populações de cobre e zinco, cobre, chumbo e cobre estanho, né? Porque são os 4 elementos majoritários que tem nesse bronze. E daí, com essas retas que eu construo, eu consigo tanto uma estimativa da temperatura desse plasma, quanto também uma estimativa pelo coeficiente linear dessas retas, onde elas cruzam zero aqui, das concentrações relativas de cada elemento. Então, só que, assim, né? Como a gente está integrando o plasma inteiro no tempo, é uma informação média, assim, sabe? Não é uma coisa muito precisa. Se a gente quisesse fazer direitinho, a gente teria que pegar um instante ali de, sei lá, alguns nanosegundos dentro da emissão do plasma. Mas a gente está pegando a emissão inteira aqui. Então, nesse gráfico aqui, eu estou integrando de 1 a 10 microsegundos, digamos assim. E o certo seria a gente pegar só uma janelinha aqui. Mas o que é interessante, bom, a gente pegou, então, algumas ligas comerciais. A gente fez essa análise, né, digamos assim, que é um pouco grosseira, né, você fala, nossa, é quase miraculosa se funcionar, e já dá umas estimativas bem legais das concentrações, né, então, essa análise que eu falei para vocês, eu estou chamando aqui nessa tabela de Calibration for Ellipse, e a gente vai comparar aqui com os valores nominais. Então, por exemplo, você vê que aqui nesse bronze tem 23, eu fazendo aqueles gráficos, eu consegui uma estimativa da concentração de cobre de 78% versus 72%. Da de zinco, 5% versus 8%. A de chumbo ficou bem próxima. E a de estanho, não tanto, né? Daí, pro latão, também a cobre ficou fora, a zinco ficou fora, mas as outras, a chumbo aqui deu certo e tal. Bronze também teve o mesmo problema. Esse bronze sai aqui também teve o mesmo problema. E daí tem alguns procedimentos que você pode fazer para justamente corrigir esse fato de você não estar... integrando só num intervalinho pequeno, né? Que daí é o que eu estou chamando aqui de OPC. Então, a gente tipicamente calibra para uma amostra e depois vê quanto que dá para as outras. E daí a gente conseguiu reproduzir bem aqui os valores de concentração do latão, quer dizer, desculpa, nesse latão aqui, tanto do cobre quanto do zinco, aqui ficou bem próximo, tal. Então, assim, foi um resultado interessante, assim, porque geralmente para você conseguir tirar essas concentrações bem, você tem que ter um esforço muito maior, né? Que nem eu falei, você tem que conseguir integrar só um pedacinho do plasma aqui. Às vezes você tem que também pegar só um intervalo espacial do plasma, a gente está pegando o plasma inteiro, né? Então, já é bem interessante esse resultado que a gente conseguiu de conseguir prever essas concentrações. E a gente fez isso também só usando 5 linhas espectrais do cobre, uma linha do zinco, 2 linhas do chumbo e uma linha do estanho, né? Porque é bem complicado, você tem esse espectro aqui, você tem que fazer toda uma seleção de linhas que você
pode aplicar essa teoria aqui. Porque se você tem uma linha muito intensa, você vai acabar alcançando o que eu falei do equilíbrio radiativo. Então, o que vai acontecer é que, bom, os elétrons eles não vão conseguir popular aquele estado, porque ele está emitindo com uma intensidade muito grande. Então, se você popula alguém lá naquele estado, ele já volta emitindo. E daí você vai atingir o patamar de equilíbrio do corpo negro, né, que é o referente ao equilíbrio radiativo. Enfim, então dei uma floreada aqui no que a gente tem feito no LIBS. O que a gente quer fazer no futuro agora, a gente vai conseguir umas amostras finalmente, bom, vamos dar umas amostras de terra para a gente com concentrações bem pequenas de chumbo e mercúrio, e a gente vai tentar, enfim, fazer essa calibração das concentrações. E, bom, aqui eu vou começar a falar um pouquinho do que a gente está fazendo de radiação de materiais via laser de fente segundo. Um videozinho aqui para mostrar. Vocês podem ver que quando a gente passa o laser, o material ele vai mudando de aspecto. Aqui é uma hematita, com algumas concentrações de óxido de estanho. E, bom, vocês podem ver que ali tem uma luz ali que não é só do laser, tem uma luz um pouco amarelada. No vídeo do celular não dá para ver tão bem, mas pessoalmente dá para ver. Mas, tipicamente, esse é o experimento. A gente vai passando o laser ali, mexendo no estágio de translação, e depois a gente vê as modificações que aconteceram no material. O que a gente está procurando, geralmente? Ixi, como é que eu saio dessa tela? Ixi. Pronto, consegui. Umas coisas que a gente quer fazer é a tal da microsinterização. Eu vou falar um pouquinho de microsinterização versus sinterização. Sinterização é aquele processo, assim, falando bem grosseiramente, de você fazer o tijolo. Porque no tijolo você tem o quê? Você tem argila, né, que são várias partículas ali de tamanho, talvez, micron, né, ou, sei lá, na ordem de centenas de micron, enfim. Você põe essa argila sobre uma alta pressão, uma alta temperatura, e, bom, essas partículas da argila, elas vão fazendo ligações químicas, e depois, né, bom, se isso era um material que, sei lá, você pega um pedaço de argila, você joga na água e se desfaz, o tijolo, como ele estabeleceu ali ligações químicas, essas partículas se juntaram, formando um material, tem ligações ali, né, que vão compondo uma ordem macroscópica, né, você passa a ter um material que já não vai mais dissolver na água, justamente porque ele fez ligações fortes ali. Só que, tipicamente, bom, se você vai fazer essa sinterização em forno, que é o tijolo, você vai lá, põe a argila no forno, etc, etc, você vai ter um crescimento de ordem muito grande, né? Então, isso aqui vão ser muitas partículas que vão se juntar. E daí tem um interesse em você ir lá e juntar, que tal? 2 partículas só. Ou 1, 2, 3 partículas, né? E daí é isso que a gente vai chamar de microsinterização. Essa microsinterização é difícil de fazer ela com um forno, assim, né? E daí, uma maneira que encontraram de fazer isso é via laser de fente segundo. Então, aqui só tem um grafiquinho de um artigo, né, que mostra aqui em cima amostras não irradiadas e amostras irradiadas, né? Aqui você tem uma partícula que está aderida às outras ali por algumas ligações primárias, químicas, mas não são ligações muito fortes. Mas quando você joga o laser, ela tipicamente se junta com outras partículas, ela inclusive muda de formato e dá uma crescidinha, né? Isso a gente pode chamar também de coalescência, né? Um processo de coalescência que a gente chama, né? Então, tipicamente, o que o pessoal quer é irradiar materiais com laser de fente segundo e promover essa coalescência, certo? E daí tem um outro processo que a gente quer fazer, que é a segregação de prata. Então, aqui algumas partículas que foram irradiadas com laser, né? Em algumas regiões, aqui é um cromato de prata, então, em algumas regiões ele tem as proporções estequiométricas do cromato de prata, mas outras regiões que você irradiou, você vai crescendo nanopartículas, certo? Então, aqui tem essa região D, você encontra um material puramente prata metálica, né? Então, basicamente, você quer fazer materiais que, bom, no bulk deles, eles são, essa composição aqui, por exemplo, de cromato de prata, mas na superfície você cresce nanopartículas.
e daí você consegue dar propriedades novas, tipo uma interação melhor, luz-matéria, né, para melhorar processos catalíticos, etc, etc. E, bom, estou aqui mostrando algumas coisas que a gente andou mexendo de microssinterização. A gente queria entender um pouco melhor, porque esses processamentos via laser de frente segundo já eram feitos no laboratório, mas era uma colaboração que, assim, a gente não tinha uma supervisão tão grande, assim, a gente queria meio que entender melhor esses processos, e agora a gente fez aquele sisteminha lá para ficar bem chique, a gente vai acompanhar sempre a intensidade que a gente está irradiando, todas as condições de focalização, etc. Que antes não era feito com tanta precisão, né? A gente, tipicamente, ele só passava ali o material e vinha se tinha modificação ou não, né? Então, aqui, por exemplo, eu sei que estou meio em cima do tempo, então vou dar uma corridinha. Aqui é um material não irradiado, que tem partículas bem pequenininhas, né? Se vocês forem ver a escala aqui, é 1 micrômetro, então essas partículas aqui têm alguns nanos, né? Elas estão ali agregadas por forças eletrostáticas. Quando você passa o laser, elas vão fazendo aquele processo de coalescência que eu falei para vocês, né? E, bom, aqui tem um zoom bonito. Aqui tem umas outras hematitas com outras concentrações de óxido de estanho. Se a gente irradiar na mesma condição, não acontece nada com elas. Vocês veem que também são partículas diferentes, né? Então, o que vai acontecer na radiação depende do tamanho das partículas, né? Por exemplo, a gente irradiou no foco e aconteceu um tipo de modificação bem diferente, né? A partícula formou esses flocos aqui, certo? E a gente queria entender se quando está formando plasma, se formar o plasma ou não é um parâmetro importante nessas radiações, porque quando você passa ali o laser numa intensidade baixa, por exemplo, na intensidade que não aconteceu nada, acontecem mudanças visuais. Então, tipo, a hematita, ela deixa de ter esse aspecto avermelhado e vai para um material meio preto aqui e tal. E, em compensação, quando está acontecendo a modificação, não acontece nada no material, assim, você não vê uma mudança perceptível a olho nu. Mas a gente percebeu que, assim, né, nos materiais em que não teve modificação, o que estava acontecendo? Tinha uma emissão ali, igual aquela que vocês viram no vídeo, mas não era um plasma, era só uma emissão de luz branca, né? Então, tipicamente, a gente via aqui um espectro contínuo, esse aqui em preto, e via também uma linha do sódio aqui, porque o sódio, você joga a luz, você estrala, ele começa a emitir, né? Ele emite muito fácil, né? Só que, e quando estava acontecendo irradiação, a gente estava tendo ali, quando estava acontecendo modificação nas amostras, era tipicamente quando começava a formar plasma mesmo, e daí, a gente tirou o espectro desses plasmas e a gente viu, inclusive, né, que dava para ver várias linhas espectrais, e o que é mais interessante é que também não apareceram linhas espectrais do ferro, né, que é um material, a base de ferro, você esperaria ver linhas espectrais do ferro, né. É que tem várias coisas que eles usam na síntese, né, que são, digamos assim, contaminantes, e que emitem muito mais. Então, por exemplo, o sódio, o cálcio, o magnésio, e até, como a gente está usando uma base de silício, provavelmente apareceu aqui umas linhas do silício, porque a gente está usando uma base de vidro, desculpa. Apareceram umas linhas do silício aqui, porque o vidro provavelmente está sendo levado junto no plasma, né? Enfim, daqui tem um resultado aqui de segregação de prata. Basicamente, você tem as nanopartículas aqui. Quando você irradia, você começa a formar ali uns bracinhos de prata, certo? Então, futuramente eu tô ajudando aí um cara do mestrado. Isso aqui é de um grupo, do grupo do Elson Longo, da UFSCar. Ele vai irradiar o vanadato de prata e eu vou ajudar ele nessas irradiações, tal, tudo, e a gente vai tentar entender bem quais são os regimes que a gente produz essas estruturações diferentes aí. Então, obrigado, foi uma apresentação bem corrida, mas é isso aí. Alô?